E a gente conversa um pouquinho melhor sobre a utilização de energia pela musculatura em particular. De onde é que você consegue energia para os seus músculos contraírem durante uma determinada atividade física? Beleza, né? Na verdade, nós vamos usar várias fontes de energia. Primeira coisa que você usa é o ATP que já tem guardado no músculo. Ô Landim, e tem ATP no músculo? Tem, mas bem pouquinho. De maneira geral, o ATP no músculo, ele esgota em tipo 3 ou 4 segundos. O que acontece é que a molécula de ATP ela é muito pesada e eu não tenho como armazenar ATP em grandes quantidades. Isso quer dizer que você começa, por exemplo, a correr, 1, 2, 3, acabou o ATP. E aí você vai precisar produzir mais ATP. Nessa brincadeira de você produzir mais ATP, a maneira mais fácil que tem no corpo humano de produzir ATP é através de uma substância chamada de fosfocreatina. Fosfocreatina, ela é creatina, ligação de alta energia, fosfato, e você vai reagir a creatina fosfato com adenosina 2-fosfatos. Vou transferir o fosfato para o ADP, adenosina 2-fosfatos mais fosfato forma ATP, e quando eu tiro o fosfato, fica a creatina livre. Sendo mostrado que essa creatina livre, ela vai ser eliminada na urina. Não existe nenhuma outra reação química mais fácil no corpo humano para produzir ATP do que essa reação que eu acabei de descrever. Inclusive, quem aí que frequenta academia e tal, de musculação, coisa do gênero, já deve ter ouvido da galera que utiliza creatina. O nome completo seria fosfocreatina. E, gente, creatina não é bomba. Creatina não aumenta a massa muscular de ninguém. Creatina, ela serve para você produzir energia. A creatina serve para você produzir ATP de maneira mais fácil possível. A maneira mais fácil que tem para produzir ATP é exatamente desse jeito. Claro, uma vez que você produz ATP, isso te dá mais força muscular, especialmente para atividades de curta duração, como, por exemplo, corridas de velocidade, como, por exemplo, levantamento de peso. Levantamento de peso é só o que o cara faz na academia de musculação, o que quer dizer que ajuda ele a ganhar músculo. Isso aqui não é útil para atividades prolongadas. Então, se você gosta de correr longas distâncias, nem que seja 5, 10, 20 quilômetros, creatina não vai te ajudar. Porque a creatina, ela esgota em 8 a 10 segundos. Então, creatina, ela vai agir durante bem pouco tempo. Então, ela é boa exatamente para atividades de curta duração, mas para atividades de longa duração, ela simplesmente não adianta. Ô Landim, tem algum problema do cara tomar creatina? Nenhum, gente. Tanto é que creatina não é considerado doping. Vários atletas, eles usam creatina para produzir ATP, dar energia para levantar peso, para nessa brincadeira os músculos crescerem, o cara ganhar massa muscular. Então não é anabolizante, não age no ganho de massa muscular, mas indiretamente ajuda, Porque se dá mais ATP, dá mais energia, ajuda a levantar mais peso para o músculo poder crescer. Mas como eu disse, tanto não tem problema que não é considerado doping. Ninguém vai ser punido porque está usando lá creatina. Entretanto, 3 recomendações. Número 1, beba muita água. Porque quando você toma creatina, fosfocreatina, que ela é metabolizada, ela é eliminada na urina. Isso quer dizer que o cara vai mijar que só desgraça. Então, se ele não beber muita água, ele pode desidratar e pode lascar o rim dele. Então, recomendação número 1, beba muita água. Recomendação número 2, nunca exceda a dose máxima recomendada. Tudo demais é veneno. Se você tomar creatina demais, vai lascar o seu fígado, vai lascar o seu rim. E terceira recomendação, cuidado com o seu cheiro, tá? Porque creatina, ela é eliminada no xixi e no suor. E deixa o suor com um cheiro bem característico. Horrível o cheiro. Então, lá na academia, a gente logo nota quem está usando creatina às vezes, porque o suor fica realmente com um cheiro um pouco mais forte. De qualquer maneira, moçada, fosfocreatina, ela esgota em 8 a 10 segundos. E aí você usa a terceira fonte de energia, que é a fermentação lática. Alguém briga comigo. Landim, a fermentação deriva da glicólise. Isso quer dizer que a fermentação, o saldo é de apenas 2 ATPs por glicose. Enquanto que na respiração aeróbica, o saldo é de até 38 ATPs por glicose. Então, se a respiração fornece muito mais ATP por glicose do que a fermentação,
Por que eu não faço a respiração aeróbica primeiro? Por que eu começo com a fermentação lática? Ah, gente, é porque no começo não tem oxigênio. Se você de repente está sentado na cadeira e levanta e começa a correr que nem um maluco, não tem oxigênio na perna para você trabalhar com a respiração aeróbica. Daqui que o oxigênio chegue, demora um tempo. Nesse caso, fermentação lática, ela acontece enquanto ainda não há oxigênio no músculo de modo significativo. O que vai, moçada, até mais ou menos 40 segundos de atividade. Ou seja, os primeiros 40 segundos de atividade são anaeróbicos. Então, qualquer atividade que você faça, qualquer atividade física, até 40 segundos de atividade, você não trabalha com oxigênio. Você usa o ATP do músculo, não precisa de oxigênio. Você usa fosfocreatina, não precisa de oxigênio. E você usa, moçada, fermentação lática, que não precisa de oxigênio. Agora sim, né? Nesses 40 segundos que você está trabalhando, como o rendimento é muito maior na respiração aeróbica, você já está se preparando para o oxigênio chegar no seu músculo. E aí, alguns truques, né? Durante a atividade física, para poder aumentar o fluxo de oxigênio para os músculos durante a atividade física, ora, moçada, nós vamos ter uma série de truques. Ora, todo mundo sabe disso aqui, porque todo mundo já sentiu isso na pele, né? Você vai lá e corre um quarteirãozinho que seja, lá vai você, número 1, taquipneia. Taque rápido, pneia, respiração. Aumenta o ritmo respiratório. Fofinhos, aumenta o ritmo respiratório para poder aumentar a quantidade de oxigênio nos pulmões. E se chega uma oxigênio nos pulmões, chega uma oxigênio no sangue, né? E automaticamente nos músculos. Então você corre lá um quarteirãozinho, respiração ofegante, acelera o ritmo respiratório. Outra coisa, né? Taquicardia. Eita, moçada, você vai lá e corre o quarteirãozinho, tá lá o coração querendo sair pela boca, né? Taque rápido, cardio, coração, aumenta o ritmo cardíaco. Faz sentido, né? Quando o coração vai lá e ele bate mais rápido, aumenta a quantidade de sangue e automaticamente de oxigênio lá nos músculos. Outra coisa, moçada, que acontece é uma vasodilatação nos músculos. Os vasos sanguíneos nos músculos, eles dilatam. Legal, né? No que dilata o vaso sanguíneo na musculatura, chega mais sangue, chega mais oxigênio. Aliás, né? Primeira sessão de musculação que a pessoa faz, ela se sente tão forte, né, gente? O cara vai lá, passa uma hora levantando peso, e nessa uma hora levantando peso, ele sai da academia com o músculo todo inchado. Gente, pelo amor de Deus, o músculo está inchado, porque os vasos sanguíneos do músculo dilataram. Mas da meia hora, essa força do cara vai toda embora, né? Então o cara sai da academia se achando forte, né? Com os músculos todos inchados, porque os vasos sanguíneos estão dilatados. Da meia hora, uma hora, o músculo murcha e volta ao normal, né? Porque a vasodilatação termina. Daí o cara fica fraco de novo, né? No longo prazo, se você no longo prazo malha durante muito tempo, o seu músculo vai crescer, mas não tem a ver com isso, né? Tem a ver com produzir mais proteínas no músculo, né? Mais actina, miosina, aquelas proteínas da contração muscular, elas vão sendo produzidas em maior quantidade e o seu músculo vai aumentando e você vai ficando fortão, você vai ficando grandão. Mas naquele momento, no momento lá da malhação, o músculo está maior, está inchado, literalmente inchado, devido a essa vasodilatação muscular. Graças a tudo isso, a gente aumenta o fluxo de oxigênio para os músculos na atividade física e mais ou menos, depois de 40 segundos de atividade, pelo amor de Deus, isso é uma média, a gente pode começar a trabalhar com respiração aeróbica. Então, quarta fonte de energia para o músculo trabalhar, respiração aeróbica. Gente, a respiração aeróbica, ela é bem legal, porque a respiração aeróbica, ela vai fornecer grandes quantidades de energia por unidade de glicose. Então, ela é massa nesse aspecto. Entretanto, a respiração aeróbica, somente enquanto você tem oxigênio. Por que eu estou dizendo que isso é um problema? Porque, moçada, já o oxigênio vai acabar. Porque por mais que você esteja respirando mais rápido, por mais que seu coração esteja batendo mais rápido, por mais que os vasos do músculo estejam dilatados, o consumo de oxigênio no músculo é mais rápido,
do que o fornecimento. Então, está chegando mais oxigênio? Está. Só que o músculo está consumindo ainda mais. Isso quer dizer que mais cedo ou mais tarde vai faltar oxigênio. E, gente, quando faltar oxigênio, a fermentação lática, ela volta. E ela volta, moçada, com grande intensidade. Então, a fermentação lática volta quando o oxigênio fica insuficiente. Percebam, por favor, que você faz fermentação lática em dois momentos. Você faz fermentação lática antes da respiração aeróbica, enquanto não chega oxigênio no músculo, e você faz fermentação lática depois da respiração aeróbica, quando o oxigênio começa a faltar. Agora, é claro, né? Depende lá de uma série de fatores. Por exemplo, o tempo que você está fazendo de atividade física. Se você fizer, por exemplo, 10, 20 minutos de atividade física, talvez a respiração aeróbica aguente. Mas se você passa 1, 2, 3 horas, opa, vai chegar uma hora que vai faltar oxigênio. E nessa brincadeira, o oxigênio vai ficar insuficiente, a fermentação lática volta. E quando ela volta de maneira tão intensa que acumula muito ácido lático. E no que acumula muito ácido lático, ô moçada, você começa a cansar. Fadiga muscular. Eu lembro para vocês que esse cansaço muscular, ele, moçada, é uma espécie de trava de segurança. O músculo cansa, ele se recusa a trabalhar por causa das condições insalubres em que ele está trabalhando. É porque, se está acumulando ácido lático, o pH está caindo. E se o pH cai, as proteínas do músculo podem desnaturar. Então chega uma hora que, devido ao ácido lático, o pH do músculo está tão baixo que as proteínas podem desnaturar que a célula pode morrer. Óbvio, né? Antes que a célula morra, ela entra em greve. É aquela hora que você está lá na academia, que você não consegue mais levantar mais porcaria nenhuma, que às vezes o cara até cansa e precisa de ajuda de alguém para levantar o peso. Morreu. A fibra muscular entrou de greve. Ela se recusa a trabalhar porque ela pensa, se eu continuar trabalhando nessas condições de acidez, no meio muito ácido, com pH baixo, minhas proteínas vão desnaturar e eu vou morrer. Me recuso a trabalhar nessas condições, vou entrar de greve. E o músculo não trabalha mais e você cansa. E aí, moçada, claro, você cansa e você não vai mais trabalhar. Agora tem um negócio interessante. Você pode até cansar, mas o seu músculo, ele continua com a atividade metabólica acelerada. Né? Então você foi lá fazer uma atividade física, parou a atividade. Gente, você para, mas o músculo continua com o metabolismo acelerado durante um bom tempo. E continua acumulando ácido lático, ao ponto que chega uma hora que o ácido lático excita terminações nervosas de dor e você vai ficar com dor muscular. Tem uma coisa curiosa, que o pico da fadiga muscular na espécie humana é 24 horas depois da atividade. Ou seja, o nível máximo de ácido lático no músculo não é agora, é daqui a 24 horas. E é por isso que você não está acostumado a correr, ou então faz muito tempo que você não joga bola, ou você de repente resolve entrar na academia e, gente, hoje você está cansado. 24 horas depois, amanhã é que você está todo lascado de dor, que você resolve começar a descobrir músculos que você nem sabia que existiam no seu corpo, porque eles resolvem começar a doer. Né? Ou seja, você cansa hoje e amanhã que você está dolorido. Então eu canso hoje devido ao ácido lático. Eu estou dolorido amanhã, porque amanhã vai ter mais ácido lático ainda. E Landim, daqui a um tempo a dor passa. Por quê? Ora, mais ou menos, isso é uma média, em algo em torno de 48 horas, o que acontece, moçada, é que o ácido lático, ele é removido pelo sangue, ele vai sendo removido pelo sangue dos músculos até o fígado, dos músculos até o fígado, onde no fígado ele volta a ser glicose. Ele é retransformado, ele é reconvertido em glicose através daquela reação química chamada de gliconeogênese. E aí, moçada, nesse caso, mais ou menos daqui a 2 dias, o ácido lático ele é removido pelo sangue, ele vai dos músculos para o fígado, ele é transformado em glicose de novo, através da gliconeogênese. E já que o ácido lático foi removido, o resultado é que a dor tende a cessar.
uma lembrança para vocês, né? Aqui, gliconeogênese, o nome, né? Gênese, origem, neo, nova, glicose, é uma nova origem para a glicose. É exatamente você produzir glicose a partir de moléculas que não são açúcares. A partir de moléculas que não são carboidratos, que não são glicídios, como é o caso, por exemplo, de lipídios, de aminoácidos, como é o caso, gente, do ácido lático. O ácido lático, então, ele pode voltar a ser glicose através da gliconeogênese e com isso a dor passa. Então, hoje eu estou cansado, amanhã eu estou todo lascado de dor, daqui a 2 dias a dor tende a passar. Alguém continua filosofando comigo. Landinho, eu entrei na academia, a primeira semana eu estava todo doído. Na semana seguinte, nem doía mais. Por que depois de um tempo na academia, a dor ela tende a passar? Por que depois de um tempo na academia, a dor tende a passar? Ora, gente, o que vai acontecer é que o seu organismo muda com treinamento físico. Gente, o treinamento físico, ele aumenta a sua capacidade de levar oxigênio para os músculos. No que o treinamento físico aumenta a capacidade de transportar oxigênio, de levar oxigênio aos músculos, olha como isso aqui acaba sendo muito legal. Todo problema é o oxigênio faltar, né? Quando o oxigênio fica insuficiente, acumula ácido lático, cansa, dói. O resultado é que quando você está bem treinado, se você vai lá e passa bastante tempo fazendo atividades físicas, e você está lá bem treinado, nesse caso, o treinamento físico, ele vai aumentar a capacidade de levar oxigênio aos músculos, ou seja, não falta oxigênio, não vai haver fermentação lática, não acumula ácido lático e automaticamente, moçada, você não fadiga. Ou seja, por que um cara que não é treinado corre 1 quarteirão e tá lá botando os bofes para fora, querendo morrer, enquanto que um maratonista profissional, ele corre 42 quilômetros em 2 horas e uns quebrados e ainda consegue sorrir na hora da linha de chegada, né? Como é que o cara de repente consegue tudo isso? A resposta: ele é treinado. Então o cara que não é treinado, logo falta oxigênio, faz fermentação lática e cansa. O cara que é treinado, ele não tem isso, que ele vai acabar conseguindo mais oxigênio, né? Quais são as modificações que o treinamento físico fazem no corpo da pessoa? Vários deles. Número 1, aumenta a capacidade pulmonar no atleta bem treinado. Gente, capacidade é uma unidade de volume, né? Quando eu falo que aumenta a capacidade pulmonar, aumenta o volume de ar nos pulmões a cada respiração. Ninguém tem que decorar o que eu vou colocar agora, é meramente ilustrativo. É só para você ter uma ideia. Normalmente, quando você tem uma respiração normal, a que você está respirando agora aí nesse momento, você vai puxar mais ou menos meio litro de ar. Meio litro. Se eu mandar, entretanto, você fazer uma respiração forçada, vamos lá, tenta puxar o máximo de oxigênio que você conseguir. E vai puxando. Cara, tu vai conseguir uma média de 1,5 litro de ar. Gente, um maratonista profissional, um maratonista de nível olímpico, na mesma respiração forçada, ele consegue 6 litros de ar. Uma pessoa que não é treinada consegue tipo 1,5 litro. Num cara bem treinado, até 6 litros, 4 vezes mais que uma pessoa normal. Ou seja, aumenta o volume de ar nos pulmões a cada respiração. Como é que o doido consegue fazer isso? Ora, o que acontece é que aumenta nele a elasticidade dos pulmões. Com os pulmões mais elásticos, ele consegue puxar mais ar. E, gente, aumenta a potência dos músculos respiratórios. Então, os músculos da respiração ficam mais fortes e conseguem puxar mais ar, né? Lembrando que o principal dos músculos da respiração, um músculo chamado de diafragma, né? Localizado mais ou menos aqui, embaixo do seu pulmão. Então, quando você treina, que nem você treina, seu bíceps cresce. Se você treina,
seu diafragma fica mais forte, fica mais potente, consegue puxar mais ar. Outra coisa, por exemplo, né? Você vai ter lá que aumenta a capacidade cardíaca. Ora, moçada, quando eu falo em aumentar a capacidade cardíaca, não estou dizendo que o coração bate mais rápido. Estou dizendo que aumenta o volume de sangue no coração a cada batimento. Inclusive, aproveito para que vocês tomem cuidado com uma besteira. Isso aqui que eu estou falando, taquipneia, taquicardia, vasodilatação, é durante a atividade física. No meio da atividade física, uma pessoa treinada e uma pessoa não treinada faz a mesma coisa. Respira mais rápido, o coração bate mais rápido, dilata os vasos sanguíneos do músculo. Isso aqui que eu estou contando com vocês não é durante a atividade física. Isso aqui é no longo prazo. Então, se você de repente está se preparando lá para uma maratona, você de repente lá entrou na academia e tal, no longo prazo, aumenta a capacidade pulmonar, aumenta a capacidade cardíaca, o volume de sangue no coração a cada batimento. Como é que você consegue fazer isso? Aumenta a potência do músculo cardíaco, aumenta a potência do miocárdio. Seu coração vai ficar mais forte. Aliás, né? De novo, ninguém tem que saber isso decorado. Isso aqui é só para ilustrar a aula. Uma pessoa, moçada, normal, que ela está lá em repouso, o coração dela bate algo em torno de 72 vezes por minuto. Nessas 72 vezes por minuto, seu coração bate uma média de 72 vezes, carrega uma média de 5 litros de sangue nesse 1 minuto. Numa pessoa, moçada, normal, que ela está fazendo esforço máximo, gente, o coração dela pode bater em níveis que chegam, caramba, a 150, pode chegar até mais do que isso. E ela pode levar até 15 litros de sangue por minuto. Num maratonista de nível olímpico, o cara em repouso, o coração dele bate tipo 30 vezes por minuto para carregar os mesmos 5 litros de sangue. Ou seja, para quem não conseguiu notar ainda, enquanto o seu coração flácido tem que bater 70 vezes para carregar 5 litros, o coração do maratonista, muito mais forte, bate 30 vezes e carrega a mesma quantidade de sangue. Gente, isso é muito legal, né? Que se o coração bate menos vezes para carregar a mesma quantidade de sangue, o cara cansa menos. É que nem o motor de um carro, né? Um motor de um carro que rodou 100 mil quilômetros e o motor de um carro que rodou 10 mil quilômetros, poxa, o que rodou 10 mil quilômetros, pô, tá zerado. Não, o desgaste é muito menor, né? Por isso que para um cara que tem um maratonista morrer do coração, é ruim, hein? Enquanto o coração de quem não é treinado se desgasta pra caramba, o coração do maratonista, gente, ele cansa muito pouco. Mas o fantástico mesmo não é isso aí não. O fantástico mesmo é o maratonista em atividade máxima. No meio da maratona, em esforço máximo, o coração do cara bate tipo 70 vezes por minuto para carregar 40 litros de sangue nesse 1 minuto. Detalhe, ele bate o mesmo tanto que o seu coração bate em repouso. 70, 70. Só que ele leva 8 vezes mais sangue. Uma vez que o cara leva 8 vezes mais sangue, uma vez que o cara leva 8 vezes mais oxigênio, gente, o filho da mãe não vai cansar, né? O resultado, como ele leva oxigênio pra caramba, não falta oxigênio, não tem fermentação lática, não vai acumular ácido lático, filha da mãe não vai fadigar e vai conseguir correr, gente, lá os 42 quilômetros e ainda sorrir na linha de chegada. Então, o que acontece com esse carinha? Só que tem mais coisas, hein? Nós temos moçada ainda que durante o treinamento acontece lá um evento chamado de angiogênese. Para quem não lembra dessa nomenclatura, aumenta a quantidade de vasos sanguíneos nos músculos. Volto a dizer, isso aqui é no longo prazo. Isso aqui é muito legal, né? Se chega mais vasos sanguíneos, chega mais sangue, chega mais oxigênio. Aumenta a quantidade de mitocôndrias nos músculos. Lembrando que as mitocôndrias fazem respiração aeróbica. E, gente, aumenta a quantidade de mioglobina nos músculos. Eita, será que alguém vai lembrar da mioglobina?
mioglobina, né, moçadinha? Ela é uma proteína que tem um papel de transferir. Então, é a proteína que ela vai transferir oxigênio da hemoglobina HB, hemoglobina das hemácias, para as mitocôndrias do músculo fazerem respiração aeróbica. Ou seja, moçada, com mais mioglobina, a respiração aeróbica acaba ficando melhor. Moral da história, né, gente? Nós temos que, um cara que ele é bem treinado, ele tem todos esses benefícios. E por isso que ele vai acabar cansando menos. Ainda falando sobre atividades físicas, né? Não sei se a moçada que está assistindo aí comigo curte lá a atividade física. Se não, era bom que você fizesse alguma, né? Sempre é bacana lá. Mas, gente, eu tenho 2 tipos de atividade física em relação à conversa que eu estou tendo com vocês. Né? A gente fala lá em atividades que são atividades de explosão e atividades que são atividades de resistência. Qual é a diferença? Atividades de explosão são atividades que envolvem muita força durante curtos períodos de tempo. E, gente, o que seria curtos períodos de tempo? Mais ou menos até 40 segundos. Ou seja, eu estava comentando que nos primeiros 40 segundos de atividade eu uso primeiro o ATP do músculo, depois a fosfocreatina e até 40 segundos eu uso fermentação lática. O que quer dizer, moçada, que isso aqui é anaeróbico. Ou seja, atividades físicas feitas até 40 segundos de atividade, gente, elas são atividades anaeróbicas, elas usam ATP do músculo, fosfocreatina e fermentação lática, nenhuma dessas precisa de oxigênio. Entretanto, qualquer atividade que seja feita durante mais do que 40 segundos, ela já vai ser uma atividade de resistência. Sendo, moçada, que atividades de resistência são atividades que são feitas por muito tempo. Nesse caso, moçada, mais do que 40 segundos. O que é mais importante numa atividade de resistência? Não cansar. E para que você não possa cansar, não pode acumular ácido lático. Não pode acumular ácido lático para não haver fadiga. E já que não pode acumular ácido lático para não haver fadiga, automaticamente não pode faltar oxigênio. E é por isso, moçada, que a atividade de resistência, elas são atividades aeróbicas aqui no final das contas. Então, quando eu falar que uma atividade é de explosão, muita força por pouco tempo, anaeróbica. Atividade de resistência, por muito tempo, não pode acumular ácido lático para você não cansar, não pode faltar oxigênio, elas têm que ser aeróbicas. Que tal alguns exemplos? Atividade de explosão, força durante pouco tempo, envolvem, por exemplo, corridas de velocidade. A gente sempre usa o exemplo lá do alienígena do Usain Bolt, né? Usain Bolt, ele está lá aposentado, mas ele, no melhor dele, corria 100 metros em 9 segundos e uns quebrados. Gente, 9 segundos. Para ele poder correr 100 metros em 9 segundos, é basicamente força, porque é muito rápido. Ele não tem tempo nem de respirar. Ele não respira uma vez. Ele vai lá, sai correndo que nem um maluco, sem respirar. Nos 9 segundos que ele corria os 100 metros, ele só usa ATP, até 3 ou 4 segundos, e fosfocreatina, até os 9 e 10. Ou seja, nem fermentação lática ele fazia. Não dá tempo, é muito rápido. 9 segundos. Então ele trabalha com ATP e com fosfocreatina. O Usain Bolt também ganhava de todo mundo nos 200 metros. Ele correu 200 metros em 19 segundos e uns quebrados. Aí, moçada, nesses 19 segundos, ele usa ATP, fosfocreatina e fermentação lática. Sendo, moçada, lá, que ele não chega a trabalhar com oxigênio, não dá tempo. 19 segundos, menos de 40, não dá tempo. Então ele fecha lá os pulmões, né, prende a respiração e vai correndo que nem um maluco. Entretanto, o Usain Bolt ganhava de todo mundo nos 100 metros, ganhava de todo mundo nos 200 metros, mas nos 400 metros
ele nem competia. Ele sabia que não ia ganhar, porque os melhores atletas de 400 metros, eles correm na casa de 41 segundos. 40, 41 segundos. Aí, 40, 41 segundos já não é mais só força. Já não é mais só explosão. Começa a trabalhar com resistência, começa a trabalhar com aeróbico do cara, e o pulmão lá do Usain Bolt não era bom para isso. Não tem a ver com o biotipo do atleta, tem a ver com o treinamento para o qual lá ele se prepara. Então o biotipo do Usain Bolt, o treinamento que ele fazia era para força, era para velocidade. Então 400 metros, ele nem se atrevia a competir, porque ele sabia que não tinha perigo dele ganhar. Porque até isso aqui é força, explosão, força, é anaeróbico. Não precisa de oxigênio, não precisa de pulmão, não precisa de coração, é só força. Agora, 400 metros já começa a ser aeróbico, já começa, nesse caso, o cara precisar de oxigênio, né? De capacidade cardíaca, pulmonar e daí por diante, né? Claro que corridas de longas distâncias, como o maratonismo, já são atividades de resistência. Outro exemplo de atividade de explosão, salto. Salto em altura, salto em distância, tudo isso, corrida de velocidade. Saltos, atividade de explosão. Outra, levantamento de peso, né? Uma das modalidades que eu acho mais bacana lá nas Olimpíadas é ver a galera se matando lá para levantar aquela ruma de peso, né? O pessoal chama lá de levantamento de peso olímpico, né? Basicamente, o que o cara faz no levantamento de peso olímpico é o cara pegar o diabo do peso, colocar para cima e jogar no chão. Cara, força por pouco tempo. Inclusive, a moçada lá que faz levantamento de peso olímpico, o shape, às vezes, nem é muito atlético, né? Galera mais gordinha, às vezes, e tal. Porque o cara não precisa de aeróbico. O cara não precisa de coração, de pulmão, né? Para acumular gordura. Ele precisa de força. Pegou o peso, levantou e pronto, acabou a brincadeira. E aí, atividades que são atividades de explosão. Por outro lado, maratona, ciclismo, natação são atividades de resistência. É bom lembrar que tem esportes onde você combina os dois tipos de atividade, né? Um jogador de futebol, ele tem que ter explosão para poder dar pique, para poder correr atrás da bola, mas ele tem que ter resistência para aguentar 90 minutos de jogo. Só tem uma posição no time de futebol onde o cara precisa ter zero resistência, onde ele só precisa ter força, explosão. Quem é esse cara? É o goleiro. O goleiro passa o jogo inteiro coçando sem fazer nada, alguém chuta a bola, ele vai correr para tirar a bola, ele vai pular para tirar a bola. E isso é explosão. Então o goleiro, basta ele trabalhar com explosão, ele não precisa de resistência aqui nesse caso.